E essa minha história lá em 2019, quando eu me abri mais para o autodesenvolvimento, quando eu comecei a ler livros de autoajuda, por exemplo, eu lembro da leitura de um deles que foi O Milagre da Manhã, aquele de capinha amarela. E aí, na leitura desse livro, eu lembro de um trecho que o autor falou que ele começou a correr e uma coisa que ele fazia era, para não fugir ali, né, da questão de, pô, eu vou procrastinar, eu vou deixar para fazer alguma outra coisa e tal, ele deixava o tênis de corrida atrás da porta. E aí eu coloco um novo compromisso para mim, que eu só iria investir em tênis e qualquer outro acessório de corrida quando eu corresse a minha primeira corrida de 10 quilômetros. E naquele ano de 2019, a primeira de 5 então foi em maio, e aí eu já olhei para São Silvestre, que foi a primeira, planejei, falei, pô, 31 de dezembro de 2019, então vem a São Silvestre de 15 quilômetros. Qual a decisão simples que você pode tomar agora, que lá na frente pode mudar tudo? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje é um dia diferente por aqui, porque... zoou. Vamos de novo. Preta e branca, né? Já não começar. Vamos lá. E hoje é um dia diferente por aqui, porque eu trouxe hoje um convidado super especial. Na verdade, eu me convidei para estar aqui, depois de 15 episódios, pelo menos, trazendo um convidado aqui para bater um papo. Até o Joca e o Samuca, meus filhos, passaram por aqui. Eu resolvi, em comemoração a esses mais de 15 episódios gravados com convidados, fazer essa gravação aqui sozinho. Mas calma que eu trouxe e vou trazer um conteúdo que vai fazer sentido para a tua vida. Mas antes disso, seguindo o ritual aqui de apresentação que normalmente eu faço dos convidados, dessa vez, para honrar esses 15 convidados ou mais que vieram aqui, eu resolvi agradecê-los nessa abertura. E vai ser rapidinho, vamos lá. Quem que passou por aqui? Michel Camargo, Reginaldo Zanella, Eduardo Pigozzi, a Denise Santos, o Jefferson falou bastante de corrida também, o Felipe Tomaso, o Adilson Jimenez, meu amigo lá, fundador do Cortes dos Livros, podcast e da comunidade Mentes em Transformação, o Elton Paiva, meu primo lá do Made in Taxi, a Amanda e o Matheus, que vieram lá da região de Santa Catarina, o Fernando Caramelo, que inclusive deixou algumas fotos aqui, alguns trechos das experiências dele de ultramaratona na montanha, o Espadoto, o Roberto Cravo, a Cristina Idosa, o professor Reinaldo Polito e, como eu falei, o Joca e o Samuca. E para começar esse podcast, que vai ser mais um bate-papo hoje, na verdade, eu estou aqui com o meu cafezinho já, Café Movimento, que é o nosso patrocinador aqui do café do podcast. E aproveitar que eu estou falando de movimento, pessoal, e como eu falei, a gente vai bater um papo hoje aqui. E quando eu estava preparando esse roteiro, me veio muito uma frase que inclusive está no livro do Tarja Preta a São Silvestre, que vem aí no lançamento muito em breve. A seguinte frase: movimento gera movimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Sobre essa questão do movimento. O quanto, por exemplo, quando a gente se abre para começar a entrar em movimento, quantas coisas vão acontecendo na sequência. Os 15 ou mais convidados que eu comentei aqui, por exemplo, foi quando eu decidi entrar em movimento para visitar aqui o estúdio, conversar com o Fernando, com a indicação do Michel, de falar, agora vai sair do papel. E eu entrei em movimento e gravei sentado nessa mesma cadeira o primeiro episódio de abertura, que acredito eu que eu devo ter melhorado um pouquinho, mas ainda tem muito chão pela frente. Mas foi quando eu entrei em movimento que de fato as coisas começaram a acontecer e
a gente pôde ter a experiência de ouvir um pouco mais, de aprender com todas as histórias que passaram por aqui. Mas esse tipo de movimento que eu quero falar hoje é sobre também uma pergunta que eu deixei no episódio de abertura para quem assistiu. Para quem não assistiu, eu vou repetir ela aqui agora, que foi a seguinte: qual a decisão simples que você pode tomar agora, que lá na frente pode mudar tudo? E eu me fiz essa pergunta lá em 2019. E a decisão que eu tomei foi entrar em movimento, mas um movimento bem na prática mesmo, que a gente ouve falar muito hoje em dia, não só nas redes sociais, mas a gente vê pelos parques, a gente vê pelas ruas, a marginal, para quem é aqui de São Paulo, fechada aos fins de semana, e eu estou falando de corrida. E fazendo uma conexão, inclusive, com o nome do podcast, do Tarja Preta São Silvestre, eu acredito que esse tema de movimento, esse tema de corrida, seja um tema interessante para a gente ter nessa conversa de hoje. Mas por que você está falando isso, Marcelo? O que tem a ver falar de corrida agora? Corrida, pessoal, é um exemplo de entrar em movimento, como eu falei. E essa minha história lá em 2019, quando eu me abri mais para o autodesenvolvimento, quando eu comecei a ler livros de autoajuda, por exemplo, eu lembro da leitura de um deles que foi O Milagre da Manhã, aquele de capinha amarela. E aí, na leitura desse livro, eu lembro de um trecho que o autor falou que ele começou a correr e uma coisa que ele fazia era, para não fugir ali, né, da questão de, eu vou procrastinar, eu vou deixar para fazer alguma outra coisa e tal, ele deixava o tênis de corrida atrás da porta. Então era só pegar esse tênis de corrida, abrir a porta e tá na rua, começar a correr. E eu lembro que eu estava lendo esse livro pela manhã, era antes das 6 da manhã, que eu tinha o hábito nessa época de ler antes das crianças acordarem, e eu lembro de olhar a sapateira da minha casa nessa época ficava atrás da porta. Logo, o meu tênis também, assim como no livro, estava atrás da porta. E eu lembro que eu morava num condomínio fechado de casas. Então, quando eu abri a porta da minha casa, literalmente eu estava na rua e eu podia começar a correr. E aquilo mexeu muito comigo, me provocou, falou, teu tênis também está ali. E aí, vamos entrar em movimento? Por isso da conexão do movimento que eu falei lá no início. E ali eu decidi começar a correr. E eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu não tinha nenhum tênis preparado para corrida. Para quem já corre, eu não tinha nenhum tênis de placa. Na verdade, eu comecei a correr, se eu não me engano, era um Nike. Ele tinha uma parte de trás assim mais alta aqui na frente. E pensando hoje, ele poderia até gerar algum risco. Mas só com a mentalidade que eu tenho hoje de corredor mesmo. Porque naquela época ele foi suficiente e me ajudou muito. Então o que eu quero dizer com isso? Que ali eu tomei uma decisão simples que lá na frente poderia mudar tudo. E hoje eu estou aqui falando com vocês de um podcast chamado do Tarja Preta São Silvestre, depois de já ter corrido pelo menos 3 maratonas de 42 quilômetros de 2019 para cá. Então essa decisão de entrar em movimento, de visualizar no livro aquela mensagem, o tênis está atrás da porta, ver meu tênis ali e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, mas por que eu preciso fazer alguma coisa? Porque minutos depois daquele dia, os meninos, o Joca e o Samuco, iam acordar. E qual que é o exemplo? Eu já falei bastante de exemplo aqui. Qual que era o exemplo que eu queria dar para eles naquela época e até o exemplo que eu quero dar hoje? Então, eu já tinha a intenção de dar um exemplo positivo e fazer exercício, sair do sedentarismo, era um baita de um exemplo positivo, mas me exigia também um baita de um esforço. Então, entrar em movimento com o que eu tinha ali, com aquele tênis que não era de corrida, mas que foi suficiente, sem nenhum relógio da NASA também para medir meu pace, minha frequência, minha pressão ou o meu nível de vibração e algo do tipo, também não tinha. Então, essa decisão de entrar em movimento fez diferença. Ah, Marcelo, mas você entrou em algum grupo de corrida, que a gente vê muito hoje, em alguma assessoria e tal? Não. Para ser muito honesto, eu entrei no Google e fiz uma pesquisa, como começar a correr. E eu achei uma planilha, eu lembro até hoje da cor dela, era uma planilha com fundo verde assim,
Se eu não me engano, era do GE, no site do GE, acho que Globo Esporte, algo do tipo. E nessa planilha tinha lá, corra os seus primeiros 5 quilômetros, que é, teoricamente, um dos primeiros desafios, para não dizer com certeza que é o primeiro desafio de quem realmente quer começar a correr, né? E aí eu, com essa planilha, comecei a, nesse dia, correr com aquele Nike, sem relógio, sem uma roupa Mega Blaster adequada, com ventilação extra, fuga flow, para me deixar mais rápido. E eu dava voltas nesse condomínio que eu morava, que devia ter ali uns 400, 500 metros essa volta, né? Então, para eu correr ali 1 minuto, daria ali umas boas voltas. Mas eu não comecei correndo todo o tempo que tinha nessa planilha. Eu lembro que essa planilha era bem fracionada e o objetivo dela era que em até 30 dias você estaria correndo por 30 minutos sem parar. Então o objetivo não era correr os 5 quilômetros e sim 30 minutos, que em tese você estaria ou correndo 5 quilômetros ou muito próximo disso. Ah, mas Marcelo, de novo, eu tenho a mesma pergunta para você. Por que você está falando tudo isso e trazendo essa história do movimento, da corrida? Porque hoje, pessoal, quando eu estou em algum evento social, há umas 2 semanas isso aconteceu, quando eu estava participando de um evento, e as pessoas falam, nossa, eu vi que você corre maratona lá, que você corre e tal. Nossa, eu queria tanto começar a correr, mas é tão desafiador para mim, eu preciso fazer alguma coisa. Você tem alguma dica e tal? E aí a gente começa a entrar nesse assunto e eu sempre vou primeiro para o lado das perguntas, né? Primeiro tento, se eu não souber, pergunto se tem ali filho e tudo mais, porque sempre dá para a gente conectar a questão do exemplo que eu estava falando aqui para vocês, como que esse pai ou essa mãe quer que os filhos ali os vejam, né? Essa é uma pergunta, por exemplo. Mas quando a gente entra nesse papo, eu percebo que o que, na verdade, pode fazer diferença é aquele movimento leve, simples, que tem a ver com mudar um hábito que seja possível. Ou seja, igual lá no meu caso, eu estava lendo lá o Milagre da Manhã, o tênis estava atrás da porta, estava fácil, estava ali na cara do gol, como a gente costuma falar, era só chutar para o gol. Então, muitas vezes, quando a gente olha para essa questão de eu quero começar a correr, eu até trouxe um estudo aqui para dividir com vocês sobre a questão da corrida versus os remédios, né? A medicação, tarja preta, ansiolítico e tudo mais, até fazendo uma analogia aqui simbólica com o nome do podcast, mas voltando para o ponto já falo do estudo, voltando para a conversa sobre quero começar a correr, tenho desejo e tudo mais, eu percebo as pessoas trazendo bastante essa necessidade e pensando sempre, nossa, mas eu vejo todo mundo lá no parque com assessoria, com aquela camiseta da assessoria, com tênis, eu vejo que eu conversei com tal pessoa e tem que tomar whey protein, tem que tomar creatina, tem que tomar gel, o que é esse gel, né? Tem que investir uma grana tal, e pessoal, honestamente, para começar a correr, não precisa investir toda essa grana. Ah, mas então você está querendo dizer que você não investe? Sim, invisto por uma decisão minha e porque também eu fui evoluindo na questão de volume. Então, para fazer uma meia maratona, por exemplo, ou até uma São Silvestre de 15 quilômetros ou uma maratona de 42, é preciso sim olhar principalmente para os temas de saúde. Não que para 5 quilômetros não precise, mas para você começar a se movimentar, anda 1 minuto, corre 30 segundos, depois pode começar, por exemplo, na segunda-feira. Na quarta-feira, você anda mais 1 minuto, tenta correr 45 segundos, por exemplo, ou no máximo 1 minuto, que é o que essa planilha lá do GE trazia. Isso está muito mais próximo da nossa realidade, ali, próximo do momento zero ali, que a gente está beirando o sedentarismo, né? Então ali o risco é muito menor, mas claro que se você já tem uma condição inicial de saúde na família e tudo mais, tem que procurar ajuda, tem que procurar médico, sem dúvida nenhuma. Mas
Mas voltando, a gente não precisa dos equipamentos da NASA, pessoal. A gente só precisa querer. E quando a gente olha para o nosso exemplo, para as pessoas que a gente ama, que aí é o tal do porquê, que normalmente eu comentei aqui, que eu levo para a pergunta, a gente começa a ganhar aquela energia que a gente não tem. Então falou, opa, peraí, então quer dizer que eu vou melhorar minha saúde, quer dizer que eu vou começar a atingir esse objetivo de me movimentar, movimento gera movimento, e eu ainda vou gerar um exemplo positivo para quem eu amo, para os meus filhos, por exemplo. Opa, então passa a ser uma situação aí a ser considerada. E aí eu vou trazer uns dados para vocês, como eu falei, desse estudo é de uma universidade de Amsterdã, lá na Holanda. Só que uma coincidência com a primeira maratona lá que eu fiz passando por lá para depois chegar em Berlim, mas uma hora eu conto mais sobre isso. É um estudo de 2023 e aí eles selecionaram no estudo 141 pessoas, 141 pacientes. Desses 141, 45 decidiram tratar depressão e ansiedade através da medicação e 96 através da corrida. Então, essa é uma separação inicial que eles fizeram no estudo. E aí, a meta que eles tinham para esse grupo que decidiu ficar ali com a corrida era 3 vezes por semana, 45 minutos. E aí eles começaram a perceber uma melhora que já é esperada, que não tem nenhuma novidade na questão do controle do peso, na frequência cardíaca, na pressão arterial. E aí o estudo traz uma conclusão de que tanto o grupo que decidiu pela corrida e ficou na corrida, porque teve um pessoal que mesmo decidindo pela corrida, no meio do caminho ou até ali no comecinho eles já desistiram. Mas os que ficaram, o resultado era muito próximo, se não idêntico, ao resultado das pessoas que seguiram o caminho da medicação. E aí tem um outro detalhe que eles colocam nesse estudo, e eu vou deixar o link aqui do estudo também na descrição desse episódio. Eles perceberam que, como o objetivo era tratar, teoricamente, de forma isolada, a depressão e a ansiedade, o pessoal que optou pela medicação tratou esse desafio. Agora, quem optou pelo caminho da corrida e também teve o impacto no tratamento da depressão e da ansiedade, acabou gerando, por exemplo, outros benefícios, como conexão social, porque essa corrida, esse estudo foi feito com exercícios ao ar livre, então foi fazendo mais amizades, foi melhorando mais essa questão social também. Então vieram outros benefícios de tabela. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, esse é um dos estudos, tem N outros, mas eu acho que a gente também, para ser muito honesto, pessoal, a gente não precisa investir tanto tempo para saber que o exercício físico vai trazer aí benefícios para a nossa saúde. De novo, dosado de acordo com a condição individual de cada um. E voltando lá para aquela planilha simples dos 3 vezes por semana, andava 1 minuto, corria 30 segundos, depois na quarta-feira ia para 1 minuto, tentava correr 45 de novo, depois aumentava a corrida para 1 minuto, depois de 30 dias eu estava correndo ali os meus próximos dos 5 quilômetros, até que eu tomei uma outra decisão que parecia simples, mas que lá na real, lá na frente mudaria tudo, foi a compra de uma primeira corrida de rua lá em maio de 2019. E aí eu tomei para mim, feliz decisão de comprar uma corrida noturna. E era aquelas corridas que, aqui para quem é de São Paulo, tem a Universidade de São Paulo, então tinha como se fosse palco de rock, era aquelas corridas que tem banda e tudo mais. Só que eu não me atentei que a questão de correr no asfalto, por exemplo, à noite. Então ali eu tive um desafio, tive que correr com aquelas lanterninhas e até hoje, depois de todo esse tempo, eu não decidi mais por comprar corridas noturnas ou participar e tudo mais. Mas a minha primeira foi uma corrida dessas. Estou tentando lembrar o nome agora, mas não vem, rock alguma coisa.
E é uma experiência diferente, explora também essa questão social, que é outro fator que todo esse movimento de wellness, de corrida, de olhar para a saúde, de fazer exercício, de trocar a festa durante a noite para um café da manhã, ali pós-treino durante o período da manhã, a gente vê também um movimento muito forte para isso, e principalmente essas novas gerações olhando para geração, aí não vai dar, né? Aí vai ser complicado. O Fernando vai botar aquele cinzinho, aquele pretinho de novo aqui, porque é o segundo erro, ou segundo ajuste, segundo ponto de melhoria, né? Vamos olhar por esse lado e tal de hoje. Vamos dar um desconto, né, o convidado aqui, ele sozinho e tal, então vamos dar um desconto para ele. Então, voltando para esse movimento do wellness também, que está muito forte, e aí não tem certo ou errado, é o que faz mais sentido para você, o que faz sentido para a tua vida. E aí eu volto para aquela minha planilha dos 30 minutos, 5 quilômetros, vou para essa corrida de maio, continuo com aquele mesmo Nike ali, que parecia ter um salto, uma borracha maior e tal, sem nenhum novo acessório. E aí eu coloco um novo compromisso para mim, que eu só iria investir em tênis e qualquer outro acessório de corrida quando eu corresse a minha primeira corrida de 10 quilômetros. E naquele ano de 2019, a primeira de 5 então foi em maio, e aí eu já olhei para São Silvestre, que foi a primeira, planejei, falei, 31 de dezembro de 2019, então vem a São Silvestre de 15 quilômetros. Ela veio não com tanta potência como a de 2021, que eu já contei um pouco aqui a história também, e no livro eu mergulho muito nela, mas ela veio no fim de 2019, tive uma lesão, na verdade duas, e esse é um ponto também que pode acontecer com algumas pessoas, com outras não, mas eu tive lesões assim, por exemplo, dor na sola do pé. Eu tive na lateral da coxa no primeiro ano, nos primeiros 6 meses de corrida, porque o corpo não está acostumado. Depois disso ele vai ali calejando no bom sentido, e pelo menos para mim a quantidade de lesão diminuiu, praticamente zerou assim absurdamente. Mas de novo, cada corpo vai se comportar de uma forma diferente. Mas, de novo, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a corrida, pessoal, é aquele tipo de esporte, aquele tipo de movimento que a gente falou no início, que depende praticamente da gente. É um esporte que, quando a gente vai para uma corrida de rua, a gente percebe que é um esporte coletivo. Tem lá 1.000, 30.000. A última maratona que eu participei em julho desse ano tinha mais de... só correndo a maratona de 42 quilômetros, se eu não me engano, tinha mais de 8.000 pessoas. Em todo o evento tinha mais de 30.000 pessoas participando, só entre meia maratona de 21 quilômetros e 42 a maratona. E são mais de 30.000 pessoas correndo para a mesma direção. Todo mundo ali cuidando da saúde, todo mundo se preocupando em estar bem e dar um exemplo positivo para os nossos porquês, como eu falei aqui. Então isso te gera algo bom. Além da endorfina, de tudo que vai gerar ali no fim do exercício e tudo mais, que a ciência já está cansada aí de explicar, te gera uma energia positiva. Você está ali acompanhando aquele grupo. Então isso é uma baita de uma diferença também quando a gente está ali vivendo, né? Esse tipo de evento. Então, como eu falei, a corrida ela não tem barreira para a gente começar. É diferente, por exemplo, de um jogo de futebol, que você vai ter pelo menos mais uma pessoa ali para fazer no mínimo um gol a gol, né? Eu vejo pelo Jockey e o Samuca quando a gente desce na quadra ali. Se um não quer jogar e o papai não joga, não vai ter jogo. Então a corrida não tem barreira. E para você que quer começar a correr, mas não sabe por onde, como, nem quando, tem uma outra sugestão, não vou nem chamar de dica, mas sugestão que também pode fazer diferença para ti. Vai para o lado de fora, evita esteira, vai correr onde tem natureza. Isso também vai te gerar algo bom, vai te conectar com o universo, independente da tua crença, com a natureza e tudo mais. Você vai sentir o vento na cara, é diferente da esteira.
Pode ser que mais para frente você se adapte melhor com a esteira e tá tudo bem também. Mas para você que tá querendo começar a entrar em movimento, vai para a rua. Eu garanto para você que quando você voltar, vai voltar uma pessoa diferente. E tem uma outra sugestão também, que é a seguinte: toda vez que a gente vai olhar para exercício ou para sair da inércia, sair do sedentarismo e tudo mais, eu ainda vivo e sofro isso, para ser muito transparente, principalmente quando o tema é fortalecimento, musculação e tudo mais. E eu ouvi um vídeo do Marcelo Toledo, se eu não me engano. É aquele, para quem conhece, que entra na banheira de gelo recentemente. Ele está fazendo um conteúdo super legal e ele trouxe uma analogia sobre, uma reflexão, na verdade, da gente sempre olhar para o caminho até chegar no parque para correr. Estou criando aqui uma outra reflexão, né? Então eu sempre olho no desafio do caminho. Pô, eu vou ter que chegar até o parque, eu não tenho carro, eu vou de Uber, ou eu tenho carro, mas e o trânsito? Aí eu chego lá, depois eu volto suado, mas quanto tempo eu tenho para até chegar lá, descer, começar a correr, achar um espaço para correr? Então a gente sempre está olhando para o desafio, para essa logística, né? E dificilmente a gente lembra de quando a gente está voltando, que é quando a gente está mais endorfinado, que a gente está ali com os hormônios pós-exercício, que a gente está feliz, que aquela vibração de outras pessoas ali cuidando da saúde também geraram para a gente essa conexão com a natureza. Por que que a gente não lembra mais desse momento, pessoal? E, de novo, o nosso cérebro está condicionado a lembrar do esforço para eu sair do lugar. Mas e se eu começar a condicionar ele para, pô, peraí, voltei. Estou voltando aqui, seja da academia, do exercício, da corrida, do parque e tudo mais. Cérebro, lembra disso aqui, ó. Será que eu consigo ancorar? Eu consigo criar um código no meu corpo? Consigo falar alguma coisa para mim mesmo que vai me ajudar a lembrar desse momento? Ou talvez só de eu estar falando para você aqui agora, amanhã, quando você for acordar ou levantar para ir para o teu exercício, se é que você já faz, você vai falar, opa, eu lembrei do Marcelo lá falando no podcast sobre lembrar da volta. E aí quando você estiver voltando, você vai guardar isso, porque depois que eu ouvi isso do meu xará lá, do Toledo, nesse conteúdo dele, e toda vez que eu estou querendo procrastinar, hoje foi um dia como esse, para ir para a academia lá fazer o fortalecimento, eu lembrei, foi, opa, mas espera aí, vamos lembrar da volta. Como é que você volta? Como é que é o banho quando você volta? Como é que você se sente? Como é que os seus porquês lá, teus filhos estão te olhando? Como é que você tá para essas pessoas, para o teu trabalho? Então, pensa nisso também, que pode ser aí um diferencial, principalmente para você que começou e está com aquele desafio de manter esse movimento, né? E tem uma outra coisa também, pessoal, que é super importante. Toda vez que eu estou nessa conversa com alguém que fala assim, pô, preciso começar a correr, preciso entrar em movimento. Nossa, mas eu vejo você lá, nossa, maratona jamais. E galera, eu super entendo. Porque eu já fui esse cara. Eu já fui o cara, inclusive já gravei até um conteúdo sobre isso, que quando eu via a Marginal Pinheiros fechada aos domingos, eu passava, pô, quem é que mandou fechar essa merda? E eu julgava, eu criticava, às vezes eu nem sabia que era corrida, mas quando eu vi, eu falei, meu, vai dormir, que vai correr 6 horas, 6:30 da manhã. E hoje eu sou um dos que mais estão lá juntos, né? E que bom que a gente evolui. Por aqui também acontece isso de vez em quando, né? Eu era o cara, por exemplo, que tinha outros comentários do tipo, pô, você não quer ficar doente, é só não ir ao médico. Sim, nesse nível. E, de novo, tem muita coisa para melhorar, mas algumas a gente já deu uma ajustadinha, né? Então, quando eu volto para esse papo de quero começar a correr e a pessoa fala, pô, eu nem imagina 5 quilômetros, meia hora direto e tal, maratona. E tem sempre uma frase que eu tento puxar para ela, que é o seguinte, todo mundo começou do zero. Inclusive quem é campeão lá das maratonas das Six Majors, lá para quem conhece, que são as 6 maratonas mais conhecidas do mundo, por Bolt lá, que já ganhou N medalhas, para os outros medalhistas olímpicos e tudo mais, quem ganha a São Silvestre, inclusive esse ano a São Silvestre vai ser a 100ª, 100 São Silvestres, e vai conectar aí até com o lançamento do livro também, que uma marca não tem nada a ver com a outra, mas
É uma energia boa também, né? Comemorar 100 anos, lançando o livro. Eu vou estar lá, então quem quiser ir correr a São Silvestre, dá um toque, manda uma mensagem aí. Quem sabe a gente não se encontra por lá, tira uma foto, faz uma bagunça. Mas voltando para o todo mundo começa do zero. Quem ganha São Silvestre, quem corre os primeiros 5, quem ganha uma maratona, quem ganha uma medalha olímpica, numa Olimpíada, todos esses começaram do zero. Inclusive os quenianos lá, que já nascem com um gene diferente, sei lá como. E aí tem uma questão cultural também, que eles vivem o negócio deles, a forma de vencer na vida, muitas vezes, é através da corrida, né? Então tem uma questão social muito forte ali para eles, mas eles também começaram do zero. Então, você também pode começar do zero. Eu comecei do zero. E faz diferença. Faz diferença para a nossa vida e para a vida dos nossos. Então, se muitas vezes você não tiver pensando em fazer, mas tiver com aquela dúvida, tiver preso por algum motivo, pensa nos teus. Olha para o lado. Entra lá no quartinho das crianças, se é que você tem filho ou não, e dá uma olhada para eles. Fala, pô, a gente ouve tanto aquela frase de eu morreria pelos meus filhos. Tipo aquela minha, né? Eu não quero ficar doente, é só não ir no médico. E aí a gente escuta muito, eu morreria pelos meus filhos, com certeza, tal. Mas aí entra a pergunta que talvez você já tenha ouvido, talvez não. Quantos de nós, ou você viveria pelos teus? Você viveria mais pelos teus filhos? Você entraria em movimento por eles, ao invés de eu morreria por eles? E viver, você entraria em movimento? Você entraria em movimento pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua família? Por você, que é a pessoa mais importante de todas? Então, essa é uma baita de uma boa reflexão também. E aqui eu deixo um convite. Bora correr, bora talvez para São Silvestre, bora para o parque no final de semana. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Comenta aqui se você topa sair para uma corrida, entrar em movimento, ou se depois dessa conversa aqui que a gente teve, de alguma forma você entrou em movimento ou viu alguém entrando em movimento e falar, mais um, hein, Fê? Pode cortar, tal. E falando em movimento, eu não poderia deixar de finalizar esse bate-papo de hoje sem falar do movimento do Tarja Preta São Silvestre. O movimento que eu falei lá no episódio de abertura, que tem como objetivo principal nos próximos 30 anos ajudar em média ou mais 11,7 milhões de pessoas, que é o número de pessoas que sofrem de depressão só aqui no Brasil. É um baita número, pessoal. E além do podcast, para reforçar essa iniciativa desse movimento, em breve, muito em breve, vem o lançamento do livro do Tarja Preta São Silvestre, que leva o nome desse podcast, que é onde tudo começou, é o pioneiro aí desse movimento. E se você, de alguma forma, já foi tocado por alguma mensagem, alguma conversa, alguma reflexão, seja aqui com os convidados, seja no Esteja Preparado, que sai todos os dias ali uma reflexão curta lá no Spotify, eu vou deixar o link aqui sobre mais informações do lançamento e da pré-venda desse livro. Então, se você acredita nesse movimento, eu falei lá no episódio de abertura, falo aqui de novo, todos os royalties que eu, como autor, tenho direito a esse livro, eles vão ser dedicados à doação, voltado para projetos que investem na prevenção de suicídio, que apoiam causas de melhora de depressão, ansiedade, tudo voltado aí principalmente para projetos que ajudam na questão de saúde mental. Então, se você acredita nesse movimento também do Tarja Preta São Silvestre, se está comigo nessa corrida, se está com a gente, porque aqui a gente está junto nesse movimento, clica aqui no link, deixa lá os teus contatos, principalmente o teu e-mail, para receber mais informações, porque, de novo, muito em breve, aqui já virou corrida, a gente não está andando mais com esse lançamento, muito em breve o livro vai estar disponível. Então, deixando as informações lá, você não perde nenhuma atualização. E antes da gente
ir para nossa casa, chegar no nosso trabalho, tomar o nosso café, eu não poderia também deixar de pedir para você curtir esse episódio, comentar, se quiser deixar aí uma piadinha sobre o host aqui, sobre as edições dos errinhos que nós tivemos aqui também, são super bem-vindos e eu agradeço a tua atenção, o teu tempo de ter ficado comigo aqui, me fazendo companhia nessa conversa e em comemoração, em honra a esses 15 ou mais convidados, episódios que já passaram por aqui. Eu não tenho dúvida que nós teremos muitos outros, muito mais, porque esse movimento, essa ação, esse projeto, a gente chama do que a gente quiser, tá só começando. E eu vejo você, encontro você no próximo episódio. Valeu!